Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, 30 de junho de 2026. Estamos aqui para trazer uma meditação da Palavra de Deus. E vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, nós te suplicamos que haja a graça do Senhor, que haja o Teu poder a tocar a mente de cada um, abrindo os olhos do entendimento para entender Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Palavra de Deus para junto meditar a tudo o quanto for lido através da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui com o assunto de ordem espiritual a respeito do discernimento da verdade de Deus, que tem como o tema verdade versus mentira, a qual você tem dado ouvidos. Vamos ler o texto bíblico com base nesse assunto e depois vamos discorrer a este assunto. Livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 37 e 38, que diz o seguinte: Então disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilato: Que é a verdade? E agora, o que entender da verdade de Deus versus mentira? Aqui, esses dois textos bíblicos que lemos, ele está inserido no epígrafo do contexto que aconteceu antes de Jesus ser crucificado, que tem como o epígrafo: Pilatos interroga a Jesus, do versículo 33 até o capítulo 19, do versículo 16. Todo esse contexto. Aqui vamos nos ater a estes dois textos. O que é a verdade? Foi o que Pilatos disse. Que Jesus falou para ele que ele veio dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? A verdade é o próprio Deus, e ali estava também a própria verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade que ele estava dando testemunho era da vontade do Pai, escritas nos textos sagrados que Jesus ali estava ensinando. E é a esse respeito que vamos nos meditar nesta manhã aqui sobre este assunto da Palavra de Deus. Primeiro, vamos a uma introdução. Como discerni-la a verdade? E a qual verdade você tem dado ouvido? E como discerni-las? Discernimento é a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Somente através das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo, pedindo a Deus, nós entenderemos qual é a verdade de Deus e o que é mentira. Porque há uma guerra entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A luz é Deus, a verdade é Deus, a mentira é o diabo.
e as trevas é o diabo. Há um combate espiritual para tentar impedir de a gente conhecer a verdade de Deus. Para tanto, precisa se examinar as Escrituras. Vamos falar aqui do primeiro tópico que vamos meditar agora. O primeiro tópico que diz a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é o espírito da mentira. Olha só o que diz na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 6. Essa epístola é próximo ao Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que diz o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É exatamente isso. Quem é de Deus, da verdade, ouve, dá ouvido, deseja obedecer. Aí você entenderá quem é da verdade e o que é a verdade de Deus, pela palavra de Deus. Agora, aquele que tem o espírito do erro, o espírito da mentira, faz de tudo para não ouvir, não deseja ouvir a verdade, não deseja obedecer a verdade. Esse é o espírito do erro no qual está inserido o espírito da mentira. Porque o diabo faz de tudo para que você não creia na verdade e creia na mentira dele e não deseje obedecer e continuar rebelde aos ensinos de Deus. Esse é o espírito da mentira, esse é o espírito do erro. Agora vamos para o segundo tópico. Pessoas que perderam o juízo e negam a verdade de Deus. Então, quando a pessoa não tem juízo, não tem temor a Deus, o espírito do erro, o que vai fazer? Vai fazer a pessoa não ter temor à verdade de Deus, não ter temor a Deus. É isso que o espírito da mentira faz com que as pessoas não creem, não tenham prazer a verdade de Deus para obedecer. Olha só o que está escrito na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: tendo uma aparência de piedade, mas negando o poder dela, afasta-te. A esse respeito, esse contexto está no capítulo 3, do versículo 1 a todo o final desse contexto. Você vai entender que Paulo estava falando de pessoas que conheceram a Deus, conheceram a verdade, mas por causa da sua jactância, da sua arrogância, da sua prepotência, por causa da sua ganância, começaram a se afastar da fé, da obediência, a simplicidade dos ensinos de Deus e se deram para fazer o que é da sua vontade própria e focaram a ganância usando de quê? Usando de usurpação, pensando que servir a Deus, falar de Deus, seria uma ocasião para seu próprio interesse, fazendo daquilo que é sagrado, daquilo que é do temor, da justiça e santidade a Deus, caso de usurpação para o seu proveito próprio. É nisso que o diabo, o espírito da mentira, faz com que muitos se levantem contra a verdade de Deus e não tenham temor a Deus e se afasta do temor a Deus e faz sua própria vontade. E isso é um grande perigo que o espírito da mentira tem
tocado na mente de algumas pessoas para fazer com que o seu coração seja vaidoso e saia do temor de Deus. Vamos agora para o tópico de número 3. Homens que fraudam a verdade de Deus para adquirir vantagens. Então, o espírito de Satanás, ele é muito astuto. Ele faz de tudo para que as pessoas não se submetam à verdade de Deus. Foi assim que ele fez quando era Lucifer. Queria usurpar o poder. Então, todas aquelas pessoas que se inclinam à ganância, estão dando lugar ao espírito da mentira, ao espírito da soberba, ao espírito da rebeldia. Isso é um perigo. Então, é muito perigoso, é muito terrenha a guerra espiritual contra o espírito da mentira. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 14, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte, Efésios 4, 14, para que não sejam mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha de astúcia dos homens que ficam a espreitar para enganar. Então, é assim. O espírito do mal, do diabo, se aposta de pessoas que têm a ganância e assim faz com que a pessoa tenha astúcia para usar de engano, para usurpar as pessoas. É assim que o diabo faz de tudo para que venha banalizar a fé, a santidade e o santo temor a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E através da cobiça, eles, com falsas palavras, farão mercadoria de vós, sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece. Então, o diabo se aproveita de pessoas que usam de ganância e que não aceitam viver a simplicidade de Deus. E aí o diabo fisca essas pessoas para usar de ganância e sair da simplicidade de Deus e assim fazem da fé algo que Deus não ensinou para o fazer. Agora vamos para o quarto tópico. Discernindo o que é da mentira. Vamos agora entender como discernir o que é da mentira. Primeira epístola do apóstolo João, próximo Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, todo aquele que diz que conhece a Deus, que serve a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, anda na mentira. Então, o diabo, o espírito da mentira, faz de tudo para que as pessoas não consigam se submeter à simplicidade de Deus, aos mandamentos e ao temor. Então, é um perigo muito grande quando as pessoas, você, não se submete, não aceita a se submeter à vontade de Deus e aos mandamentos. Então, não haverá verdade em nós. Então, todo aquele que verdadeiramente ama o próximo e tem o prazer para guardar os mandamentos e praticar, esse ama a Deus, esse verdadeiramente anda na verdade. Vamos agora para o último tópico, de número 5,
último tópico, vamos falar sobre todo aquele que é da verdade, obedece à verdade de Deus. Somente quem tem temor a Deus, quem tem a gratidão, quem anela entender a Deus para fazer valer o seu temor, o seu respeito a Deus, essa pessoa vai querer obedecer à verdade. Olha só o que está escrito que nós lemos no início, no texto bíblico básico dessa meditação, no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 5, 37, que todo aquele que é da verdade ama a verdade. Olha só o que Jesus disse. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouvir, crer, no grego, significa confiar e praticar. Entender e praticar. Então, todo aquele que verdadeiramente ouve e se submete para obedecer a Deus, esse verdadeiramente é da verdade. E o espírito da mentira, ele tem origem no diabo, foi o que Jesus disse aos fariseus. Vós tendes por pai o diabo, pois ele é o pai da mentira. Então, todos aqueles que não se submetem, não aceitam a verdade de Deus, praticar os mandamentos, fazer a vontade de Deus conforme está escrito, estes estão se inclinando ao espírito do erro, ao espírito da mentira. Vamos falar com Deus. Senhor, somente aqueles que têm respeito, consideração a Ti e aos Teus mandamentos e amam ao seu próximo, esses Te conheces, esses são da verdade. Ajude-nos a ter temor a Ti, a ter respeito, a considerar o Senhor e os Teus mandamentos para obedecê-los e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem compaixão de todos nós. É isso que te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós, que verdadeiramente a gente venhamos esquadrinhar o nosso coração e se houver rebeldia, soberba, ganância pela vontade própria, ganância pelo dinheiro, pelo poder, e sair da simplicidade de Deus, que venhamos ser sinceros, porque isso é caminho de morte. Todos aqueles que se rebelam contra a verdade de Deus, não aceitam a simplicidade do Evangelho de Deus, não aceitam se submeter aos mandamentos de Deus, não se dará bem no final da sua vida. Então, venhamos usar a cabeça, principalmente aqueles que são líderes de denominações, daqueles que falam a palavra de Deus, que venhamos todos ter temor. A palavra de Deus diz claramente que o justo de Deus vive pela fé. Aquele que verdadeiramente é satisfeito, grato a Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus dá. Ele está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, se não me foge a memória, que Deus disse tanto para Moisés como para Josué: não te deixarei, nem te desampararei. E diz mais: contentai-vos com o que tendes. Então, está escrito. Aquele que vive pela fé, Deus cuida. Está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, contentai-vos com o que tendes. Porque houve uma pessoa
Houve um ser espiritual que não se contentou e habitava no céu e deixou o espírito do orgulho subir para sua cabeça e perdeu a oportunidade de estar diante da eternidade com um Deus que amou e que cuida de todos. E hoje ele é Satanás. Então, não venhamos querer perder a eternidade com Deus e venhamos ser grato, contentar, ser feliz com o que Deus quer que nós tenhamos. E não venhamos desejar coisas que nos fará sair da presença de Deus, nos fará rebelde contra Deus. Isso não é inteligente. Perder a eternidade por causa de um orgulho, por causa de uma presunção, de uma ganância. Isso não é inteligente. Pense bem nisso. Deus abençoe a todos. Ótimo dia. Até a próxima.